Record of Ragnarok voltou no passado dia 12, em que a Netflix decidiu liberar todos os 5 episódios que faltavam para o fim da segunda temporada. Eu já os vi todos e infelizmente perdi o interesse em ver mais. Este anime de 2023 tem muitos problemas que infelizmente não deveria ter, e o que tem de bom é rapidamente esquecido pelos maus motivos. Olá, o meu nome é João e hoje aqui na Hora do Nerd vou-vos dar e falar de 5 motivos para não assistir mais Record of Ragnarok. Infelizmente, teve de ser. Vamos a mais uma Hora do Nerd. Record of Ragnarok deveria ter este ponto mesmo lá em cima dos outros. E porquê? Por uma razão muito simples, é que este anime é só pancadaria. Então, porquê que falhou tanto neste aspecto que é tão importante deste anime? As lutas são super desinteressantes, os frames são quase inexistentes, os golpes de cada personagem são parados, ou seja, é apenas uma imagem parada que de repente passa para outra imagem onde o golpe já foi dado, e no entanto, claro que isto não é sempre assim. Já tivemos o prazer de ver alguns golpes bem feitos, no entanto são tão poucos que uns não compensam os outros. E isto não chega para nós conseguirmos retomar o interesse nas batalhas que deveriam ser imensamente boas em Record of Ragnarok. Isto acontecia muito em animes dos anos 80 e 90, em que as imagens não eram tão fluídas, mas isto acontecia muito porque naquela altura não havia o acesso e o apoio aos computadores como há hoje em dia. Apesar de que os animes ainda são feitos com toques à mão, também têm já muito ajuda de computadores e de programas que fazem com que as imagens fiquem mais fluídas e que acrescentem frames, embora que desenhados, mas tudo isto já é feito muito à base de computadores. Naquela altura não existia e por isso dá-se a benesse destes animes não terem sido tão fluidos, é muito normal. Em 2023 isto já não deveria de acontecer, muito menos num anime com tanto hype como tem Record of Ragnarok. Neste aspecto, só falhou. Mais uma vez, um dos pontos que deveria ser dos melhores em Record of Ragnarok. Não a história do anime em si, porque essa é bastante simples, não há nada a dizer, é apenas aquele torneio entre os deuses e humanos. Se os humanos perderem são extintos, se os humanos ganharem a humanidade continua. A história é simples, é básica, tudo bem. Mas sim, nas histórias e nas lendas das personagens que lá entram nos torneios. Ora, de um lado temos deuses de várias mitologias, e eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de saber as lendas e as mitologias. Do outro lado, também temos os humanos mais famosos que possam uma vez ter existido, e mostrar os passados destas lendas e destas personagens da humanidade deveria de ser um ponto bastante forte. Mas não. Os backgrounds são demasiado longos, super adulterados, e o pior disto tudo é que não te conseguem agarrar. Eles até podiam reinventar as lendas e as histórias das personagens que aparecem para poderem compensar aquilo que os personagens vão dizer e fazer e os nomes dos ataques no torneio, mas pelo menos deveriam de reinventar algo que nos cativasse a continuar a ver. A gota d'água para mim foi mesmo o passado de Buda. Mas desde quando é que o Buda se torna iluminado em cima de um cavalo e apenas porque o seu amigo lhe disse meia dúzia de palavras antes de morrer? Buda era um homem que dedicou anos à sua crença e não um adolescente egoísta como lhe chamam em Record of Ragnarok. Epá, desculpem, mas não consigo aceitar. E para além disso, todo aquele passado foi super mal construído. Fizeram o mesmo com o Jack the Ripper, que foi um assassino em série de Londres, que nunca ninguém o conseguiu apanhar, e nesta série ele é um velhote extremamente simpático, extremamente educado. Epá, não dá. Mais um ponto em que Record of Ragnarok falha completamente e que deveria ser um dos melhores do anime. Meu nerd, entretanto não te esqueças de deixar o teu Genki Dama like e de subscrever aqui o canal do vosso nerd. Podes até nem concordar com a minha opinião sobre Record of Ragnarok, mas é mesmo para que possamos discutir as nossas opiniões que eu faço este conteúdo para vocês. Por isso aproveitas, deixas o teu like e comentas a tua opinião sobre Record of Ragnarok, que eu prometo que vou responder.
すごいねその武器。 Bom, meus nerds, este motivo pode deixar um bocadinho de dúvidas, porque realmente já não é tão claro contra os primeiros 2 pontos que eu aqui disse. Mas mesmo assim, quanto mais eu via Record of Ragnarok, mais eu achava que estava a ver um anime que tinha estreado há coisa de 10, 15 anos atrás. Não existe um único momento deste anime que eu possa dizer que tenha ficado maravilhado pela animação. Não existe nada que destaque Record of Ragnarok de outros animes que muito provavelmente até têm um nome pior. É verdade que as personagens são muito detalhadas, algumas até em demasia, mas do que é que isso adianta se depois os seus movimentos nem sequer parecem reais? Pior ainda, quando os movimentos são mais complexos, eles chutam ali com um 3D tão mal feito que aquilo até me faz doer à vista. E como vocês sabem, eu odeio elementos 3D. Parece mesmo que toda aquela animação ou foi feita muito à pressa ou que tiveram quase preguiça de fazer melhor que aquilo. Hoje em dia já não é bom fazer algo assim deste género. Em 2023 é muitíssimo estranho fazer algo assim. Até porque o budget para cada episódio de Record of Ragnarok não é pequeno. Por isso não existia nenhum motivo para isto ser tudo feito. Por isso não existe nenhum motivo para isto ser tudo tão parado e mal feito. Às vezes mesmo quando todos os outros pontos falham, a animação deixa-nos com vontade de ver. Isto acontece em outros animes e portanto de certeza que não seria o primeiro. Mas aqui nem isto compensa Record of Ragnarok. つまり今が思春期真っ盛りです。 Este ponto, pelo menos para mim, é super descativante. Algumas das imagens têm um brilho bastante intenso que nós não vemos noutro tipo de animes. Lá está, nós víamos este tipo de brilho em animes mais antigos. E apesar de que isto pudesse ser uma forma de que Record of Ragnarok se destacasse para outros animes, falhou. Se vocês não sabem, eu vou explicar. O brilho nas imagens de televisão e isso tudo pode ter efeitos diferentes no nosso cérebro. Se for um brilho mais suave, é cativante para o nosso cérebro, para a nossa visão e dá-nos vontade de querer continuar a olhar para o ecrã. Se o brilho for demasiado intenso, faz exatamente o contrário, faz com que os nossos olhos instintivamente se queiram desviar para recuperar daquele brilho. E agora, qual destes dois é que Record of Ragnarok nos dá? Pois, o segundo. Principalmente nas partes em que aparece a Afrodite, a deusa grega do amor. Tem lá aquelas 2 estátuas ao pé dela, vocês perceberam? Tenho mesmo que desviar o olhar porque o brilho é tão intenso que me obriga a isso. Larguem lá, mas é os filtros do Instagram, senhores, porque isso não encaixa nada nos animes. Pois é, Mandards, juntas todos os motivos que aqui já falámos e decides não ver mais Record of Ragnarok. Resumindo, Record of Ragnarok deveria ter 2 pontos bastante fortes, que são as batalhas e os passados das personagens. Falha redondamente nos dois. Depois, mesmo com estes aspectos que já só por si são maus, entrega uma fraquíssima animação, movimentos parados e irrealistas e uns elementos 3D completamente defeituosos. Ainda acrescentas em cima disto tudo um filtro de imagem super brilhante que faz com que os teus olhos queiram se desviar da imagem. Juntas isto tudo, acrescentas sal e pimenta QB e tens aqui a receita ideal para o falhanço. Eu ainda tinha alguma esperança para esta parte 2 da segunda temporada do anime de Record of Ragnarok. Aliás, tinha eu e muitos outros otakus, porque o anime estava a ter um hype bastante grande. Se calhar até continua, pelo menos para mim não vai continuar. E depois disto, não consigo mais. Então e tu, meu nerd, concordas comigo ou vês aqui motivos para continuar a assistir Record of Ragnarok? Comentas aí em baixo e vamos falar um pouco os dois em conjunto sobre este anime, que até pode ser que alguém me consiga mudar a opinião. Até à próxima Hora do Nerd.